Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus que excede todo entendimento. Quero desejar uma boa tarde para todos, bom dia para todos, boa noite para todos. Ou seja, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas que você vai ver esse conteúdo, esse vídeo. Mas antes de começarmos, eu queria pedir que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho da notificação e compartilhasse esse vídeo com seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, enfim, com todos aí, para que esse vídeo possa ter um alcance maior e o YouTube comece a notificar as pessoas a respeito desse vídeo, para que mais pessoas possam ter acesso aí a essa mensagem, para que as vidas possam ser edificadas e para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Hoje, irmãos, eu queria tratar de um assunto interessante que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 3, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. É um texto muito mencionado nas igrejas, no meio do povo de Deus, e eu queria compartilhar também com os irmãos sobre uma outra perspectiva. De repente não vai ser a mesma que você já ouviu, mas penso eu que o Espírito Santo de Deus vai falar através dos meus lábios aos vossos corações. Amém? A palavra de Deus nos diz o seguinte: venho sem demora, com o servo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora, com o servo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Uma promessa nós temos aqui. Uma promessa de quem? Uma promessa do Senhor Jesus. Essa mensagem foi enviada ao anjo da igreja, ao pastor da igreja de Filadélfia, a sexta igreja do Apocalipse, uma igreja na qual o Senhor em nenhum momento a repreendeu e sim a elogiou. E mesmo ela sendo uma igreja que não tinha muita força, não tinha grandes poderes financeiros, não tinha poder nenhum financeiro, mas algo foi dado para ela e ela se manteve na posição, ou ela recebeu algo do Senhor. O Senhor falou que ele conhecia as obras daquela igreja. Então, o que eu venho te dizer? Deus conhece as tuas obras. Deus conhece o teu levantar, o seu assentar, o seu caminhar e o seu deitar. Deus conhece toda a trajetória da tua vida. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Olha só, quando Deus abre a porta da graça, igual ele abriu para essa igreja, ninguém pode fechar. Não tem ser nesse universo que pode fechar aquilo que Deus abriu. Deus disse que colocou diante deles uma porta aberta e ninguém poderia fechar. E ele vem dizendo, mesmo tendo pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Se nós voltarmos lá no versículo 11, guarda o que tens. O que essa igreja de Filadélfia tinha? Ela guardava a palavra e não negava o nome do Senhor. O que essa igreja tinha? A igreja de Filadélfia tem, ou tinha, fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que Deus busca aqueles que têm fé e dá galardão a todos aqueles que o buscam, a todos aqueles que acreditam nele, que acreditam que ele existe. É um princípio que se encontra lá no livro de Hebreus. Mas Paulo, escrevendo uma carta, a segunda carta a Timóteo, ele nos diz algo interessante. Paulo aqui já estava percebendo que a sua vida já seria findada. O tempo já estava chegando para ele e para a glória de Deus. E ele diz o seguinte, no capítulo 4, no versículo 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me estará guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então vamos lá. Paulo está falando aqui que ele guardou a fé. Ele combateu o bom combate. Todos nós sabemos de toda a luta que Paulo passou na sua caminhada. Aqueles que não sabem, eu convido os irmãos a lerem
as cartas de Paulo, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Colossenses, Efésios, 1, 2 Timóteo, Tito, 1, 2 Tessalonicenses, Colossenses, Filemão. Lê-se essas cartas de Paulo e também lê-se Atos dos Apóstolos. Aí vocês vão ter noção mais ou menos do que Paulo passou, qual foi a sua luta. Mas ele vem dizendo que mesmo com tudo isso, combatia o bom combate, eles são muito de um bom combate, porque ele estava combatendo em favor da obra de Deus. Encerrei a carreira, ele já tinha terminado o seu trabalho, ele já tinha terminado a sua jornada na terra, ele já tinha cumprido com êxito aquilo que o Senhor havia colocado em suas mãos. Mas ele falou que guardou algo, a fé. Porque essa fé guardada, ele disse que brevemente ele ia receber a coroa da justiça na qual Deus já tinha guardado. Para aquele grande dia. Qual o grande dia? O dia que nós encontrarmos com o Senhor nos ares. E ele vem dizendo o seguinte, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Olha, para eu crer, para eu amar a vinda dele quem? O Senhor Jesus. Eu tenho que acreditar nele. Para eu dizer que acredito nele, eu apregou a sua palavra. Então, quando a gente vai lá em Apocalipse, que vem dizendo que a igreja de Filadélfia, mesmo tendo pouca força, ela guardaste a palavra e não negaste o meu nome. Ela, mesmo tendo pouca força, vamos lá. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Como é que anda a nossa vida? Nós temos negado o nome do Senhor? Nós temos guardado a palavra do Senhor? Como é que tu andas? Por onde tu andas? O que tu tens feito? Porque nós vemos aí, de repente você fala, pastor, estou na igreja, eu vou todos os cultos e tal, mas isso não é garantia de que você é crente. Você crê realmente no Senhor? Você crê realmente que esse livro é a palavra de Deus? Você realmente tem confiado a sua vida no Senhor? Você verdadeiramente, você tem guardado a palavra e tem dado testemunho do nome dele? Porque eu já trabalhei em alguns lugares que tinham crentes e ninguém sabia. Eu trabalhei num lugar que tinha um pastor e ninguém sabia que ele era pastor. Olha só, estava oculto, estava com vergonha, ou tinha medo, não sei. O nome do Senhor não tem que ficar em oculto, você tem que apregoar a palavra de Deus. As pessoas têm que saber que você é cristão, não somente por você falar, mas pelas suas atitudes, pelo seu caminhar, pelo seu se portar. Não é no grito, não é na força, não é na discussão. Jesus ele nos ensinou muita coisa. Você crê naquilo que ele ensinou? Então você guarda a palavra dele. Você tem dado testemunho? Então você não tem negado o nome dele. O testemunho que eu estou falando não é você falar da sua vida passada, não. É falar dele. É falar o que ele está fazendo na tua vida. É falar o que ele está fazendo no nosso meio. É falar que ele está voltando para buscar a sua igreja. É falar que as pessoas estão indo de mal a pior e que precisa dele. Paulo fez isso. Combatiu o bom combate. Paulo enfrentou muita coisa. Encerrei a carreira. Você pode falar que estava combatendo o bom combate? De repente você fala, pastor, eu estou passando por lutas. Mas de repente essas lutas são consequência do seu pecado. De repente as lutas que eu passo é consequência do meu pecado. Não tem nada a ver com o evangelho. Muitas lutas que nós passamos têm a ver com os nossos erros e com as nossas decisões. E o Senhor ele respeita as nossas decisões. Ele fala para a gente fazer algo. Ele fala para nós irmos para o lado direito, a gente vai para o lado esquerdo. Ele manda a gente ir para o lado esquerdo, a gente vai para o lado direito. Vai ter uma consequência. Cada escolha tem uma consequência. Como você tem semeado? Você tem semeado em espírito ou tem semeado na carne? Você tem guardado a fé? Por quê? Tem que guardar a fé. Porque se você não guardar, alguém pode tomar. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Se você não guardar a fé no Senhor Jesus Cristo, se você não tiver alicerçado no Senhor Jesus Cristo, se você não estiver guardando a palavra do Senhor, alguém pode tomar a sua coroa. E nós sabemos quem é. Que o inimigo ele começa a soprar no seu ouvido. Ele começa a soprar,
começa a soprar, ele começa a dizer que você não tem valor, ele começa a dizer que você não presta, ele começa a dizer, não está dando nada certo para você, larga esse Deus. Ele começa a falar que não vale a pena seguir o evangelho. Não, você não está ganhando nada com isso. Ele começa a falar, para que você não tem outras mulheres? Para que ter uma só? Ele começa a falar. Ele vai até citar Salomão, que teve um monte. Ele começa a soprar. Ele começa a soprar, não tem nada a ver beber. Pode beber, vai lá, tomazinho, não pode se embriagar. Realmente, na Bíblia diz que não pode se embriagar. Mas Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Convém? Na nossa cultura, convém um cristão beber? Convém? Vai dar bom testemunho? As pessoas vão querer ouvir você depois de ter tomado um copo de cerveja? Guarda o que tens. Guarda aquilo que Deus te deu. Não temos desculpa. E sabe o que Jesus falou para Tomé? Tomé, bem-aventurado são aqueles que não viram e creem em mim. Que Tomé falou assim, eu só acredito que ele ressuscitou se eu tocar, ver o furo das mãos dele e tocar no lado dele, onde entrou a lança. Aí eu vou acreditar. Ele tinha falado antes, porque Jesus tinha aparecido para os discípulos e ele não tinha visto ainda. Aí diz a palavra de Deus que eles estavam com as portas fechadas, Jesus apareceu no meio deles. E Jesus falou assim, Tomé, toca aqui. Toca aqui. Aí Tomé, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Jesus falou assim, tu crês porque tu viste. Mas bem-aventurado aquele que não viu e vai crer. Que aqueles que não viram e crerão. Então, quando o inimigo falar que você não tem valor, você fala, eu tenho sim porque eu sou bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Mas entenda bem, você é bem-aventurado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele que não pereça, mas tenha vida eterna. Perfeito. Você tem valor para Deus. Perfeito. Mas você não é o centro. Você não é o centro do universo. O centro do universo é Jesus. Quem tem que ser adorado é Jesus. Quem tem que ser glorificado é Jesus. Ele sim. Quem é bendito é Jesus. Porque o que está acontecendo hoje? Hoje adoram-se pastores. Adoram-se cantores. É uma idolatria no meio evangélico. Tem muito cristão adorando pastor, adorando cantor, adorando missionária. Aí eles não se contentam, agora é bispo, é apóstolo, tem de tudo. Apóstolo, ela tem de tudo. Adoram tudo, mas não reverenciam o Deus verdadeiro. Mas verdadeiramente não guardam aquilo que Jesus mandou guardar. Que se guardasse, não ficava olhando para o homem. O nosso alvo é Jesus. Temos que olhar para os altos. Buscai as coisas de cima onde Cristo está sentado. Eu falei no vídeo retrasado. Nós temos que buscar o Senhor. A palavra de Deus no Antigo Pacto diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que o Senhor Deus fala o seguinte: e eu me deixarei ser achado por vós. Se você buscar, você vai achar o Senhor. Você vai achar o Senhor através do Evangelho, através da sua palavra. Eu vi ontem num vídeo uma tolice que falaram que todos os caminhos levam a Deus. Mentira de Satanás. Não. Só tem um caminho que leva a Deus. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é Maria, não é João, não é Pedro, não é Paulo, não é pastor Marco que vos fala, não é Macedo, não é Malafaia, nenhum desses. Nenhum de nós temos condições de levar ninguém para o céu, nem ser o caminho para ninguém. Você não tem que se espelhar em mim, você tem que se espelhar em Jesus. Tudo bem que Paulo disse o seguinte. Paulo disse que sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você entendeu bem? Você tinha que imitar Paulo, porque da mesma forma que ele imitava Cristo. Você vai imitar certos pastores no pecado, na mentira, na soberba, na arrogância. Então, olha para Jesus. Prega o evangelho da verdade. Prega o evangelho da salvação que está na sua palavra. Deus tem muito mais para você. Ele tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mas aproveita o momento que se chama hoje. Não é amanhã, não é depois. O amanhã a Deus pertence. Basta cada dia o seu mal. Vamos aproveitar hoje. Vamos viver hoje.
Vamos pregar o Evangelho hoje. Vamos amar as pessoas hoje. Vamos fazer as benevolências hoje, ser benevolente hoje. Vamos ser bondoso, caridoso hoje. Vamos dar o bom testemunho hoje. No dia que se chama hoje. A gente não sabe se a gente vai acordar no dia de amanhã. Aquele que está em Cristo, se ele não acordar no dia de amanhã, sabe o que a palavra de Deus diz? Jesus falou o seguinte, olha, aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe o que Jesus diz também? Aqueles que creem em mim, ainda que estiverem mortos, ouvirão a minha voz. Vou te provar. Lázaro, 4 dias de morto. Jesus chega diante do túmulo, tira uma pedra. Jesus fala assim, tira a pedra. E Jesus fala assim, Lázaro, vem. Lázaro, vem para fora. E Lázaro ouviu a voz do Senhor e veio. Lázaro estava morto há 4 dias. Não tenha medo da morte, se você está na presença de Deus. Se você não estiver na presença de Deus, busque Ele hoje. Confesse os seus pecados hoje. Exerça fé nele hoje. E guarde essa fé, guarde a palavra, guarde o testemunho, que ninguém vai tomar a tua coroa. E aí Paulo diz que já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele grande dia, ou naquele dia. O Espírito Santo de Deus vem falar o teu coração. Abre o teu coração para Deus. Não faça igual os irmãos de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja poderosa, igreja rica. Nós vemos aí muitas ricas, poderosas, pomposas. Só que elas não tinham o principal. Jesus não estava nos cultos daquela igreja. Jesus não estava naquela igreja. Jesus não frequentava aquela igreja. Sabe por quê? Porque eles tinham tudo e fecharam as portas para o Senhor. Jesus falou assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei. Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Muitos vão dizer, pastor, mas é a porta do coração. Não, ali era a porta da igreja. A porta da igreja. Tanto que ele falou assim, ele não falou se você ouvir a voz dele, ele falou assim, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, não é você, alguém, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Laodiceia, não abrir a porta para o Senhor. Não faça igual a Laodiceia. Agora eu vou trazer para o seu coração. Jesus está às portas. Abre a porta para ele entrar. Tanta coisa entra no teu coração. Tanta conversa afiada entra na tua mente. Tanta porcaria entra na tua mente através dos seus olhos. Abre o teu coração para Jesus entrar. Abre, convida ele. Ele vai entrar, vai fazer morada, vai te regenerar, vai te dar vida. E naquele grande dia, vida eterna e abundância. Amém? Que Deus te abençoe, para a glória de Deus, no nome de Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha sobre a sua vida, venha sobre a sua família, para a glória de Deus. Amém. Glória a Jesus. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Deus abençoe, irmãos.